Sempre fui meio notívago, então dirigir tarde da noite nunca me incomodou. Mas naquela noite algo parecia diferente. Talvez fosse o fato de eu estar passando por uma parte do estado que eu não conhecia. Seja o que for, eu não conseguia me livrar da sensação de que eu não deveria estar ali. Eu estava voltando para casa depois de visitar alguns amigos, em uma cidadezinha a cerca de 5 horas de onde eu moro. Eles me convidaram para passar a noite, mas eu recusei, achando que estaria bem dirigindo de volta no escuro. Já tinha feito isso centenas de vezes, então por que não? O plano era simples: dirigir até ficar cansado, encontrar um motel barato para descansar algumas horas e terminar a viagem pela manhã. E foi assim que eu acabei no Pine Creek Motel, um lugar decadente, escondido à beira da estrada, que parecia não ter visto uma reforma em décadas. Era o tipo de motel em que você só para se estiver desesperado. Havia um pequeno escritório na frente, a luz lá dentro fraca e amarelada, como se todo o lugar estivesse preso em algum canto esquecido no tempo. Eu hesitei por um momento, ainda com os dedos agarrados no volante, pensando se deveria continuar dirigindo, mas o cansaço já estava batendo forte, e eu sabia que eu não conseguiria aguentar mais 1 hora sem descanso. Só umas horas, murmurei para mim mesmo, tentando ignorar o crescente desconforto que sentia no estômago. Saí do carro e entrei no escritório. O atendente era um homem mais velho, com cabelo ralo e óculos escorregando na ponta do nariz. Ele não disse muito quando pediu um quarto, apenas me entregou a chave do quarto 6 com um resmungo, somente em dinheiro. Ele lançou um rápido olhar para o livro que estava lendo. Entreguei algumas notas e era isso. O quarto era exatamente como eu imaginava. Cortinas florais desbotadas, uma cama afundada com uma colcha remendada e uma TV velha que parecia não funcionar há anos. Havia um cheiro de mofo no ar, mas honestamente eu não ligava. Estava cansado demais para reclamar. Tudo o que eu queria era dormir algumas horas antes de voltar para a estrada. Fui até o banheiro para jogar um pouco de água no rosto. O espelho estava rachado e a luz fluorescente acima piscava intermitentemente. Enquanto estava lá, deixando a água escorrer sobre minhas mãos, achei que ouvi algo. Um leve som de farfalhar vindo de fora da janela. Pausei, ouvindo, mas depois de alguns segundos, o som parou. Balancei a cabeça, descartando aquilo como o vento ou algum animal perambulando lá fora. Este era um lugar velho. Rangidos e ruídos estranhos eram de se esperar. Desliguei a torneira e voltei para o quarto. Peguei o controle remoto e tentei ligar a TV, mas após algumas tentativas, ficou claro que o aparelho estava morto. Não que eu estivesse surpreso. Joguei o controle de lado e me sentei na beirada da cama, encarando a parede, debatendo se deveria dormir logo ou ler algo para relaxar. Foi então que ouvi de novo. Um som suave, abafado, como sussurros. No começo pensei que vinha do quarto ao lado. Talvez alguém tivesse se hospedado e suas vozes estivessem atravessando as paredes finas. Mas ao pressionar o ouvido contra a parede, percebi algo. Não havia quarto ao lado. O quarto 6 ficava no final da fileira. Não deveria haver nada além de espaço vazio no outro lado daquela parede. Afastei-me, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Os sussurros pararam. Tentei me acalmar. Era tarde, eu estava cansado e minha mente estava pregando peças. Era só isso, mas então os sussurros começaram de novo. Desta vez mais altos, mais próximos, como se viessem de fora da janela. Levantei-me com o coração acelerado, encarando as cortinas finas e desbotadas. Elas balançavam levemente, embora não houvesse brisa. Caminhei lentamente em direção à janela. Estendi a mão e puxei a cortina. O estacionamento estava vazio, sem sinal de ninguém.
Soltei um suspiro trêmulo, tentando rir do ataque de ansiedade que tomava conta de mim. Você está perdendo a cabeça, murmurei para mim mesmo, deixando a cortina cair de volta no lugar. Subi na cama, puxando a colcha fina sobre mim e tentei me ajeitar. Mas, mesmo deitado, ainda ouvia o mais leve indício de sussurros, no limite da minha audição. Baixas demais para entender, mas persistentes demais para ignorar. Tentei me convencer de que não era nada. Talvez o vento estivesse se infiltrando no prédio velho de alguma forma estranha. Ou talvez houvesse uma corrente de ar vinda de algum lugar. Eu só precisava dormir, e tudo ficaria bem pela manhã. Mas eu não consegui dormir. Os sussurros não paravam. Eles ficavam mais altos até ser impossível ignorá-los. Não vinham mais das paredes. Estavam dentro do quarto. Levantei-me de um pulo, com o coração disparado. O quarto estava completamente escuro. Eu não conseguia ver nada, mas podia sentir. Algo estava lá, me observando. Tentei acender o abajur ao lado da cama, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o interruptor. A luz piscou, lançando um brilho amarelado sobre o quarto. Não havia ninguém lá. Por um longo tempo, fiquei sentado encarando o quarto vazio, tentando me convencer de que estava sozinho. Mas a sensação não desaparecia. Peguei o celular e olhei as horas. 3:03 da madrugada. Por que sempre às 3 horas? Pensei. Considerei a ideia de ir embora, pegar minhas coisas e sair dirigindo. Mas eu estava cansado demais. E o que eu diria? Já tinha pago pelo quarto. E não era como se eu pudesse explicar ao atendente que estava saindo porque me sentia estranho. Ele provavelmente pensaria que eu estava louco. Então, ao invés disso, fiquei ali, agarrado ao celular, esperando o amanhecer. Os sussurros começaram de novo, mais alto desta vez, mais nítidos. Eles diziam meu nome. Um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei imóvel, encarando a janela em choque. Vinha de fora de novo. Alguém estava lá, chamando meu nome, com uma voz que não era exatamente humana. Levantei-me devagar, com o corpo inteiro tremendo. Estendi a mão, trêmula, e agarrei a borda do tecido. Lentamente puxei a cortina, com o coração martelando nos ouvidos. Não havia nada lá, apenas o estacionamento vazio, banhado pelo brilho sombrio da placa de neon piscando. Mas então, quando me virei para sair, eu o vi. Uma figura parada no final do estacionamento, além do alcance da luz, alta, escura, sem traços, me observando. Tropecei para trás, sentindo minha respiração prender na garganta. Pisquei, e a figura não estava mais lá. Peguei minhas chaves e corri para a porta. Não importava a hora. Não importava se o atendente achasse que eu estava louco. Eu só sabia que precisava sair dali. Abri a porta e corri pelo estacionamento até o carro, saindo em disparada, sem olhar para trás. Só parei de dirigir quando o sol nasceu, deixando a noite para trás. Até hoje, eu não sei o que eu vi ou o que ouvi naquela noite no Pine Creek Motel. Tudo que sei é que havia algo lá, me observando, sussurrando meu nome. Até hoje, sinto calafrios toda vez que passo por um motel antigo à beira da estrada. Não consigo evitar de me perguntar, e se não era só aquele lugar? E se o que estava lá naquela noite ainda estiver me seguindo? Sempre fui cautelosa ao viajar sozinha. Não é que eu seja paranoica, mas sendo mulher na estrada, você aprende a ser extra cuidadosa. Na maioria das vezes, nada acontece. Na maioria das vezes. Sou apenas mais uma viajante se hospedando em um hotel para uma rápida noite de sono antes de seguir viagem pela manhã. Mas desta vez, as coisas foram diferentes. Desta vez, eu fui observada. E sou assombrada pelo pensamento de que,
Se não tivesse confiado nos meus instintos, aquela noite teria terminado de forma terrível. Como em todas as minhas viagens de trabalho anteriores, tudo começou da mesma forma. Eu estava a caminho de uma reunião com um cliente em uma cidade a algumas horas de distância, e depois de um longo dia dirigindo, decidi parar em um hotel à beira da estrada. Não era o lugar mais agradável, mas eu não esperava muito. Contanto que a cama fosse limpa e a porta trancasse, serviria para a noite. O hotel não era nada especial, do tipo que você provavelmente já viu 1000 vezes ao dirigir por estradas desertas. Um prédio antigo de um único andar, com uma placa desbotada. Um estacionamento de cascalho e uma fileira de quartos com tinta descascada e luzes nas varandas fracas. Havia alguns outros carros estacionados, mas o lugar parecia praticamente deserto. Estacionei meu carro perto do escritório. Fiz o check-in rapidamente com o atendente desinteressado e peguei a chave do quarto. Número 8. Peguei minha bolsa no banco de trás e segui para o quarto, tentando não pensar no quanto era tarde e no quanto eu estava cansada. Só queria tomar um banho, relaxar e dormir. O quarto era, exatamente o que eu esperava. O carpete estava gasto, as cortinas eram finas e o ar cheirava vagamente a cigarros velhos. Mas era silencioso e eu podia trancar a porta. Isso já era o suficiente. Depois de me instalar, decidi pegar um lanche rápido na máquina de venda automática lá fora, antes de me acomodar para a noite. Era tarde. O estacionamento estava estranhamente parado, mas eu ainda não sentia tanto desconforto. Eu já estava acostumada a viajar sozinha, acostumada com esse tipo de hotel, e honestamente, achei que o pior que teria de lidar seria um ar-condicionado barulhento ou talvez um chuveiro ruim. Eu estava voltando para o quarto com um refrigerante e algumas batatas fritas, quando o vi, pela primeira vez. Ele estava parado a alguns quartos de distância, encostado na parede. No início, não pensei muito sobre isso. Ele poderia ser apenas outro hóspede, fumando ou algo assim. Mas quando passei por ele, percebi que ele não estava fumando. Ele estava apenas parado ali. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e eu acenei rapidamente com a cabeça, num gesto educado, do tipo, eu vi você aí. Ele não respondeu, não sorriu, nem acenou de volta. Apenas continuou me encarando. Um arrepio percorreu minha pele, mas eu disse a mim mesma que não era nada. Talvez ele estivesse apenas cansado. Talvez fosse estranho. Ou talvez ele nem estivesse prestando atenção em mim. Eu ignorei. Apressei o passo de volta ao quarto e tranquei a porta atrás de mim. Passei a próxima hora assistindo TV, tentando esquecer o homem lá fora. De vez em quando eu me pegava olhando para a janela, esperando vê-lo parado ali, me observando do outro lado do vidro. Mas não havia nada, só as cortinas feias balançando levemente com a brisa do ar-condicionado. Disse a mim mesma que estava sendo ridícula, deixando minha imaginação tomar conta. Eu tinha visto um homem no estacionamento, e daí? Não havia motivo para pensar que ele fosse mais do que outro viajante. Ainda assim, eu não conseguia relaxar. Eventualmente, decidi tomar um banho e tentar dormir. A água quente ajudou um pouco, aliviando parte da tensão do meu corpo. Mas quando saí e olhei no espelho embaçado, ainda sentia aquele nó de inquietação no estômago. Sequei-me, coloquei o pijama e me deitei, desligando a TV e deixando apenas o abajur do lado da cama aceso. Mas por mais que eu tentasse focar no zumbido suave do ar-condicionado ou o brilho fraco da luz, minha mente continuava voltando àquele homem, a maneira como ele havia ficado parado, silencioso e imóvel, me observando. Eu não o tinha visto desde então, mas a sensação de estar sendo observada permanecia. Devo ter adormecido em algum momento, porque a próxima coisa de que me lembro foi acordar com um som estranho, quase como uma batida leve vinda da janela. No início,
Pensei que estava sonhando, mas então veio de novo. Meu coração disparou. Fiquei deitada, congelada, ouvindo. O som vinha da janela, logo atrás da cortina. Lentamente me sentei na cama, com os olhos fixos na janela, tentando entender o barulho. Não era o vento, nem o galho de uma árvore. Era deliberado. Deslizei para fora da cama e me aproximei da janela, o coração martelando no peito. Quando alcancei a cortina, hesitei, com a mão pairando sobre o tecido. E se fosse ele? E se ele estivesse ali, me observando, esperando que eu olhasse? Eu queria puxar a cortina para ver, mas o medo me paralisou. Em vez disso, recuei, sem tirar os olhos da janela, e peguei meu telefone. No fundo, eu sabia que algo estava errado. A tensão que me seguira desde o estacionamento agora era um pavor total. E eu não conseguia parar de pensar que não estava sozinha. Disquei o número da recepção, esperando por alguma segurança, mas depois de 4 toques, ninguém atendeu. Claro, esse lugar não era exatamente conhecido pelo bom atendimento ao cliente. Estava prestes a tentar novamente quando as batidas pararam. Por um longo momento, houve silêncio. Então, a maçaneta da porta começou a sacudir. Um pânico intenso tomou conta de mim. Recuei mais, apertando o telefone contra o peito. A maçaneta sacudiu de novo, mais forte dessa vez, como se alguém estivesse tentando ver se ela abriria. Eu não conseguia respirar, cada músculo do meu corpo tenso de medo. Fiquei olhando para a porta, esperando que ela se abrisse de repente, esperando que quem quer que estivesse do outro lado invadisse. Mas a porta segurou. A maçaneta parou de sacudir. Não sei quanto tempo fiquei ali, esperando, mas eventualmente o silêncio voltou, lentamente. Aproximei-me da porta e, pressionando o ouvido contra ela, ouvindo qualquer som do outro lado. Nada. Alcancei o olho mágico. Eu precisava saber. Precisava ver se ele ainda estava lá. Inclinei-me, espiando pelo pequeno buraco. O corredor estava vazio. Não havia ninguém. Soltei um suspiro trêmulo, mas assim que comecei a relaxar, vi uma sombra. Ela tremulava na beira do corredor. Meu estômago revirou. Ele ainda estava lá, esperando. Afastei-me da porta. Sabia que não podia ficar ali. Ele tinha tentado abrir a porta uma vez. Tentaria de novo. E da próxima vez eu talvez não tivesse tanta sorte. Peguei minha bolsa, jogando minhas coisas dentro mais rápido e silenciosamente que pude. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar o zíper. Mas me forcei a continuar. Não tinha tempo a perder. Eu precisava sair dali. Depois de tudo embalado, respirei fundo, preparando-me para o que tinha de fazer a seguir. Não podia ficar trancada no quarto para sempre. Precisava chegar até o meu carro. Precisava sair dali. Mas isso significava abrir a porta. Minha mão pairou sobre a maçaneta, o coração disparado. Eu sabia que ele ainda estava lá. Tinha visto a sombra, sentido o peso de sua presença do outro lado da porta. Mas eu não podia ficar ali. Precisava arriscar. Destranquei a porta o mais silenciosamente que pude. O clique suave soando como um tiro no silêncio. Lentamente, entreabri a porta, apenas o suficiente para espiar. O corredor estava vazio. Saí, cada nervo do meu corpo em alerta máximo. O estacionamento estava a poucos passos de distância. Se eu conseguisse chegar ao meu carro, estaria a salvo. Mas então, eu ouvi passos atrás de mim. Não olhei para trás. Não podia. Minhas pernas me levaram para a frente mais rápido do que eu imaginava ser possível. Com as chaves apertadas na mão, os passos se aproximavam atrás de mim. Corri. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava colocar a chave na fechadura. A adrenalina correndo pelas minhas veias. Cheguei ao carro, abri a porta e praticamente me joguei dentro, batendo a porta atrás de mim.
tremendo. Enfiei a chave na ignição e liguei o carro. Olhei para cima. Ele estava lá, parado na beira do estacionamento, logo além do brilho da luz da rua. Seu rosto estava escondido nas sombras, mas eu podia ver seu contorno, os ombros curvados, os olhos fixos em mim. Engatei a marcha, saindo rapidamente do estacionamento sem olhar para trás. Eu nunca denunciei o ocorrido. O que eu diria? Eu não tinha visto o rosto dele, não sabia seu nome. Tudo o que eu sabia era que tinha sido observada, seguida, e que, se não tivesse saído quando saí, talvez não estivesse contando essa história agora. Ainda me pergunto quem ele era, o que ele queria, e nunca vou esquecer a maneira como me observava. Eu não planejava ficar em um hotel naquela noite. Na verdade, evito esses lugares sempre que posso. Depois de anos viajando a trabalho, você aprende a identificar quais lugares são problemáticos só de olhar. Mas naquela noite, eu não tinha escolha. Estava dirigindo por horas. Já era tarde, mais do que o previsto, e meus olhos lutavam para se manter abertos. Sem um posto de descanso à vista, o hotel à frente parecia uma opção melhor do que arriscar cochilar ao volante. O lugar não era nada convidativo. Um letreiro de neon piscando, com uma placa de vaga parcialmente queimada. Pintura descascando e algumas luzes fracas que mal iluminavam o estacionamento. Mesmo com um ar denso de umidade e um cheiro desagradável que parecia ser de água parada, eu estava exausta demais para seguir adiante. O escritório do hotel parecia uma cabana pequena, e o recepcionista, um homem calvo e com um bigode grisalho, nem levantou os olhos do jornal. Após entregar o dinheiro e pegar a chave enferrujada, me dirigi ao quarto número 12, na extremidade do lote, perto de um sedã enferrujado que parecia estar abandonado. O interior do quarto era tão decadente quanto o lado de fora. Carpete manchado, papel de parede desbotado e um leve cheiro de mofo no ar. Não me importei. Apenas tranquei a porta e deitei na cama. O silêncio lá fora era incômodo e o ambiente opressor. Minutos depois, ouvi o primeiro som. Um leve arranhar na porta. Meu coração disparou. Ao olhar pelo olho mágico, vi uma silhueta fora da minha vista completa. Apenas o ombro de alguém e algo brilhante em sua mão. As batidas continuaram, agora seguidas pelo giro leve da maçaneta. Apavorada, liguei para a polícia. Enquanto esperava, ouvia passos do lado de fora. Primeiro na porta, depois na janela. A fina cortina mal escondia uma sombra que se movia lá fora. Quando as sirenes finalmente soaram, os ruídos pararam e a pessoa desapareceu. A polícia não encontrou ninguém, nem sinais de arrombamento. O recepcionista disse que provavelmente eram crianças fazendo brincadeiras, mas eu sabia que não. Alguém estava tentando entrar. Se eu não tivesse ligado, poderia não ter sobrevivido naquela noite. Desde então, nunca mais fiquei em um hotel. Não era para ser uma viagem longa, apenas uma escapada de fim de semana. Algo para quebrar a monotonia do trabalho, junto com minha namorada Rachel, a chance de relaxar. Não tínhamos um destino real em mente, apenas uma direção geral, e a ideia de parar onde sentíssemos vontade. A ideia era ser espontâneo, uma pausa das nossas rotinas excessivamente planejadas e cheias de compromissos. Mas foi essa espontaneidade, essa decisão de apenas dirigir e ver para onde a estrada nos levaria, que nos fez parar no Evergreen Hotel. Nunca vou esquecer o nome, mesmo que eu quisesse. Se eu soubesse o que nos aguardava lá, teria continuado a dirigir, não importava o quão cansados estávamos. Já passava da meia-noite quando saímos da rodovia. Estávamos dirigindo o dia todo. Nosso plano original de acampar foi abandonado quando percebemos que não havíamos trazido metade do equipamento necessário. O sol já havia se posto há horas, e depois de mais de um trecho de estrada deserta sem sinais de vida, avistamos a placa de um neon brilhante.
Evergreen Hotel. Parecia pitoresco, um pouco antiquado, é verdade, mas não de forma assustadora ou decadente, apenas datado. Parece bom, disse Rachel, já bocejando, com a mão no meu ombro. Estou cansada demais para ser exigente. Concordei, sentindo um peso da exaustão também. Assim, entramos no estacionamento de cascalho, com os faróis iluminando alguns outros carros espalhados. O lugar não estava vazio, mas também não estava cheio. Havia vida suficiente para nos sentirmos confortáveis, para não sentirmos que éramos os únicos ali. O motel era uma construção de um único andar com cerca de 12 de quartos, cada um com uma porta voltada para o estacionamento. Não era exatamente acolhedor, mas também não era o pior lugar que eu já havia me hospedado. Dentro do escritório, o recepcionista, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma expressão cansada, nos entregou as chaves do quarto 7. Ele mal falou, e me lembro de pensar que ele parecia cansado, como alguém que estava preso naquele lugar há tempo demais. Seguimos até o quarto. Estava silencioso, mesmo com os outros carros do estacionamento. Não parecia que havia mais ninguém por perto. Não havia sons de TVs vindo dos outros quartos, nem vozes abafadas. Apenas o zumbido distante da placa de neon e o leve som de insetos na noite de verão. Quando abrimos a porta do quarto, a primeira coisa que nos atingiu foi o cheiro. Não era forte, mas estava lá. Um leve mofo, como se o lugar tivesse ficado fechado por muito tempo. Não era luxuoso, mas estava limpo o suficiente. À primeira vista, tudo parecia bem. Colocamos nossas malas no chão, cansados demais para nos importarmos com o papel de parede descascando ou a luz do banheiro piscando. Após um banho rápido, nos jogamos na cama, o cansaço do dia finalmente nos alcançando. Por um tempo, apenas ficamos deitados ali, com um murmúrio baixo da TV preenchendo o quarto. Aquele tipo de ruído de fundo que ajuda a relaxar. Talvez amanhã a gente encontre um lugar melhor para ficar, murmurou Rachel, com a cabeça apoiada no meu peito. Sim, amanhã, concordei, mas naquele momento eu não me importava com o amanhã. Eu só queria dormir. Mas não durou. Acordei com o som de um leve rangido. A princípio, pensei que fosse a cama ou talvez Rachel se mexendo ao meu lado. Mas o som continuou, como passos, movendo-se lentamente sobre o carpete. Minha mente, ainda grogue de sono, tentava descobrir de onde vinha o ruído, enquanto um estranho desconforto subia pela minha espinha. Algo estava errado. Rachel, sussurrei. O rangido parou. Virei a cabeça para olhar para Rachel, esperando vê-la dormindo ao meu lado. Meus olhos se ajustando lentamente à luz fraca que entrava pela janela. Foi quando o vi. O recepcionista. Ele estava de pé ao lado da cama dela, curvado, com o rosto a centímetros de distância do dela. Seus cabelos oleosos pendiam sobre a testa enquanto ele se inclinava mais perto dela. Seus lábios se separando. Por um tempo, fiquei paralisado, minha mente se recusando a processar o que estava vendo. Mas então, caiu a ficha. Ele estava tentando beijá-la. Raiva e terror tomaram conta de mim em medidas iguais. E eu me levantei de um salto, jogando as cobertas para longe. "O que diabo está fazendo?" Gritei com a voz trêmula de pânico. Rachel acordou, sobressaltada, seus olhos arregalados de confusão enquanto se sentava, as mãos instintivamente puxando o cobertor para mais perto do seu peito. O recepcionista recuou, seu rosto se contorcendo em algo que quase parecia constrangimento, mas havia algo mais sombrio por trás disto. Algo que fez meu estômago revirar. Ele não disse nada, apenas ficou ali, seus olhos alternando entre mim e Rachel. E por um momento, pensei que iria vomitar. "Saia!" eu gritei, minha voz mais alta agora, cheia de mais raiva do que medo. O recepcionista piscou, seus olhos se estreitando levemente enquanto ele dava um passo em direção à porta. Mas ele não se mexeu rápido o suficiente. Ele hesitou por apenas um segundo a mais, seu olhar fixo em Rachel antes de finalmente se virar e sair do quarto. Fechei a porta com força atrás dele, minhas mãos tremendo enquanto eu trancava o ferrolho, meu corpo ainda vibrando de adrenalina.
O que diabos acabou de acontecer? O que ele estava fazendo no nosso quarto? Rachel estava sentada na cama, seu rosto pálido enquanto ela olhava para a porta. O que foi isso? Ela sussurrou. Eu não sei, murmurei, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ele estava aqui dentro. Não sei como, mas ele estava aqui. Ele estava perto de mim, disse Rachel. Tipo, bem perto. Eu podia sentir a respiração dele. A ideia fez minha pele se arrepiar. Continuei andando de um lado para o outro no quarto, tentando entender o que deveríamos fazer. Devíamos chamar a polícia? Devíamos simplesmente ir embora? Mas para onde iríamos a essa hora da noite? A cidade mais próxima ficava a muitos quilômetros, e não conhecíamos ninguém por ali. E se o recepcionista ainda estivesse lá fora, nos observando? Caminhei até a janela, puxando a cortina apenas o suficiente para espiar o lado de fora. O estacionamento estava vazio, exceto pelo nosso carro e pela caminhonete velha do recepcionista, estacionada perto do escritório, mas não havia sinal dele. Precisamos ir embora, disse Rachel. De repente, a voz firme, mas com uma ponta de desespero. Não me importa para onde, mas não podemos ficar aqui. Eu assenti. Ela estava certa. Não podíamos ficar ali. Peguei nossas malas e comecei a colocar tudo dentro delas o mais rápido que pude. Rachel já estava fora da cama, vestindo suas roupas com as mãos trêmulas. Eu continuei olhando para a porta, esperando que ela se abrisse novamente. Esperando que o recepcionista voltasse com aquele sorriso doentio no rosto. Assim que estávamos prontos, saímos apressados. Simplesmente pegamos nossas coisas e corremos para o carro. Nós praticamente corremos pelo estacionamento. Destranquei as portas e entrei no carro o mais rápido que pude. Rachel já estava dentro, com o cinto de segurança afivelado, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Vai, ela pediu, com a voz urgente. Só vai. Liguei o motor e saímos do estacionamento cantando pneus. Eu não olhei para trás. Não queria ver se ele estava parado na porta, nos observando partir. Dirigimos por quilômetros sem dizer uma palavra. A estrada se estendia à nossa frente, escura e vazia. O único som sendo o leve ronco do motor. Minha mente estava um turbilhão, repetindo os eventos da noite várias vezes, tentando entender o que havia acontecido. O que ele estava fazendo? Rachel finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa e trêmula. Por que ele estava no nosso quarto? Eu não sei, respondi, ainda tentando processar tudo, mas ele não deveria estar lá. Naquele momento, tudo o que queríamos era esquecer o que havia acontecido. Não falamos muito sobre isso depois, nem contamos para ninguém quando voltamos para casa. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso entre nós. Não mencionaríamos, não pensaríamos mais nisso. Mas até hoje, a lembrança me assombra. Não consigo ficar mais em hotéis. Não consigo apagar da mente a imagem daquele homem inclinado sobre Rachel, os lábios perigosamente próximos de seu rosto. E nunca vou esquecer o jeito como ele olhou enquanto saía. Como se não tivesse terminado. Como se ele tivesse a intenção de voltar. E talvez, no fundo, eu ainda tenha medo de que um dia ele realmente volte. Bem, é isso. Se vocês gostaram das histórias, por favor, deixem seu like e comentem algo. Isso ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas e valoriza demais o meu trabalho por aqui. Se não for inscrito, se inscreva e considere se tornar membro para me ajudar ainda mais nessa nova fase, narrando todas as histórias. Se você tiver algum relato e quiser que eu narre por aqui, me envie no meu e-mail que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado e até a próxima.